Muito boa tarde ou bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Bom, gente, nós estamos iniciando um novo estudo, o conjunto dos números racionais, que foi dividido em várias videoaulas. A gente vai começar hoje com a introdução sobre esse conjunto, para conhecer um pouco melhor, e para a gente conhecer o conjunto dos racionais, vamos ter que fazer uma relação com os anteriores, inteiros e naturais. Então, me acompanhe, por favor. Bom, números racionais. O que são eles? Como eu já falei, né, você já estudou o conjunto dos naturais, não é isso? No sexto ano, percebeu que lá toda adição tem resposta, só que as subtrações nem todas têm solução. Então observa só, que no conjunto dos naturais, uma subtração só tem solução quando o minuendo for maior ou igual ao subtraindo. Aqui nós temos 9 menos 6 é 3. Aqui nós temos 8 menos 8 é 0. Entretanto, quando o minuendo for menor que o subtraindo, não tem solução lá no conjunto dos números naturais. Portanto, essa subtração 4 menos 7, 1 menos 7 não tem solução lá nos naturais. Então, a partir daí que foi criado o conjunto dos números inteiros, né, onde o zero não é mais o primeiro elemento, como lá no conjunto N, o zero é um elemento central. Para a direita do zero nós temos os números positivos e para a esquerda nós temos os números negativos. Essa é a característica dos números inteiros. Então, aquelas subtrações que não tinha solução lá nos números naturais, aqui no conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, tem solução. Portanto, 4 menos 7 é menos 3. Né? Por quê? Porque aqui no conjunto Z, os números já apresentam sinais ou positivos ou negativos. Quando você chega na divisão, 20 dividido por 5, por exemplo, é exatamente 4, é o que nós chamamos de divisão exata. Mas quando você tem 20 dividido por 8, você percebe que dá aproximadamente 2, e sobra um resto, sobra 4 de resto. Então, esse tipo aqui de divisão é uma divisão aproximada, ela não é exatamente, né, igual a 2 no caso aqui. Portanto, essas divisões elas têm uma solução aproximada aqui no conjunto Z. Tudo bem? Só que a gente vai ver que existe uma solução mais detalhada, que é uma solução exata, só que nós vamos aprender isso lá no conjunto Q, que é o nosso próximo conjunto, chamado conjunto dos números racionais, que é o assunto da hora. É o assunto que a gente vai estudar agora, nesse momento. Tudo bem? Então está aqui, ó, o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Esse Q, gente, ele se origina da palavra quociente. Quociente é todo o resultado, né, de uma divisão. E como os números racionais estão dispostos na forma de fração, e uma fração é uma divisão, então foi chamado para o conjunto dos racionais de conjunto Q. Ok. Agora observe o seguinte. Percebam que todo número natural ele é racional. Por quê? O que vem ser um número racional? É todo número que pode ser expresso na forma de fração. Se você observar aqui, olha, o número 5, esse exemplo, a gente pode expressar o número 5 na forma de fração? Com certeza. A gente pode escrever o 5, 5 sobre 1, ou 10 sobre 2, ou 15 sobre 3, ou 20 sobre 4. Nós podemos escrever o 5 de várias formas de fração. Então, todo número natural é um número racional também. Olha essa outra observação. Todo número inteiro, positivo ou negativo, também é racional. Por quê? Porque a gente também consegue escrever qualquer número inteiro na forma de fração, inclusive o zero. Nós podemos escrever zero na forma de fração, fazendo 0 sobre 1, 0 sobre 2, e assim por diante. Observa o menos 7. Menos 7 eu posso escrever assim, menos 7 sobre 1, menos 14 sobre 2, menos 21 sobre 3. Tudo isso vai dar menos 7. Portanto, todo número inteiro também é racional. Todo número decimal também é racional. De fato, nós temos aqui um decimal 0,2. Se nós transformarmos esse número para fração, ele vai ficar escrito 2 sobre 10. E se nós simplificarmos aqui, ele vai se tornar 1 sobre 5. Então,
Se nós simplificarmos aqui esse número, ó, ele está 2 sobre 10. Se nós dividirmos por 2 e por 2, dividirmos o de cima por 2 e o de baixo também por 2, isso aí você já conhece como simplificação de fração. 2 dividido por 2 é 1, e 10 dividido por 2 é 5, e nós temos aqui o 1/5, que representa a mesma coisa que o 0,2. Então, todo número decimal pode ser escrito na forma de fração, logo, todo número decimal é considerado um número racional. Toda dízima periódica também é racional. Bem, isso aí talvez você ainda não conheça, as dízimas periódicas, mas observe que uma dízima periódica, eu já vou adiantar para vocês de uma forma bem simples, é todo número que tem infinitas casas decimais e após a vírgula tem algum número que se repete. No caso aqui, quem está se repetindo é o 6. Isso aqui é uma dízima periódica porque nós temos 0,6666 que se repete infinitas vezes. Olha aqui a reticência. Nós poderíamos ter também 0,12 infinitas vezes, também seria uma dízima periódica. E toda dízima periódica, como nós já vimos, dá para escrever na forma de fração. Você ainda não sabe por quê, mas vai aprender lá na frente que uma dízima periódica a gente consegue escrever na forma de fração. E essa dízima periódica, na forma de fração, ela fica 6 nonos. E se nós simplificarmos tudo por 3, ó, 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, a dízima periódica 0,6666 infinito, né, ela representa a fração 2/3. Ela pode ser escrita na forma de fração. Então, já que todo número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração, então nós temos aqui, ó, que se eu tenho um valor e eu consigo expressá-lo na forma de fração, esse número é racional. Tá? Desde que o numerador seja um número inteiro, qualquer que seja ele, e o denominador também seja um número inteiro diferente de zero. Por que o denominador de uma fração não pode ser zero? Porque se uma fração, sendo ela uma divisão, não dá para dividir por zero. Isso é impossível, como a gente já viu. Tudo bem? Ok. Muito bem, então, se todos esses números são racionais, né, os inteiros, os naturais, as frações, os decimais, as dízimas periódicas, então vem a pergunta, será que existe algum número que não é racional, que não dá para escrever na forma de fração? Vamos considerar essas 3 raízes quadradas. Observa só, nós sabemos aqui, ó, que a raiz quadrada de 4, qual é a raiz quadrada de 4? É um número que é elevado ao quadrado de 4, que é o 2. Raiz quadrada de 9 é um número que é elevado ao quadrado da 9, é o 3. Ó. Raiz quadrada de 9 é o 3. Então eu pergunto, qual seria a raiz quadrada de 7? Observa que a raiz de 7 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9, concorda? Se a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, então a raiz de 7 é um número que está entre 2 e 3, então é um número decimal. Porque entre 2 e 3 só existe decimal, não existe inteiro. Concorda ou não? Se você tem aqui o 2 ó, e tem aqui o 3, entre 2 e 3 aqui só tem número decimal, não tem outro número inteiro. Então acompanhe, por favor. Como 7 está entre 4 e 9, então a raiz quadrada de 7 é um número entre 2 e 3. Então, se você for jogar na calculadora, você vai ver que a raiz quadrada de 7 é um número 2,645751 e vai embora, ó, infinitas casas decimais. Perceba que a raiz quadrada de 7, gente, é um número que tem infinitas casas decimais, tá? É um número que não tem uma organização dessas casas decimais, eles estão dispostos aleatoriamente, né, desordenadamente. Então, se eu tenho um número que tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica, então não dá para escrever esse número na forma de fração. Ou seja, a raiz quadrada de 7 é um exemplo, né, de um número que não é racional. Tá certo? Até porque o 7 não é um quadrado perfeito. Ok, muito bem. Você pergunta, o que é um número quadrado perfeito? Bom, um número é quadrado perfeito quando ele tem raiz exata. Por exemplo, o 0 tem raiz exata, o 1 tem raiz exata, que a raiz de 0 é 0, a raiz de 1 é 1. O 4 tem raiz exata, a raiz de 4 é 2. O 9 tem raiz exata, a raiz de 9 é 3.
né? O 16 tem raiz exata, raiz de 16 é 4. Então observa que esses números são os números quadrados perfeitos. Os números que têm raiz exata são chamados de quadrado perfeito. Perceba que o 7 não é um quadrado perfeito. Ele não tem raiz exata. Então observa que o raiz de 7 é o exemplo de um número que não é racional. Tudo bem? Então olha só. Esses números que não são quadrados perfeitos, as raízes deles são todas assim. Infinitas casas decimais, e as casas decimais estão ali desordenadas, né? Elas estão escritas de forma aleatória. Tá? E quais exemplo desses números? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e assim por diante. Então, todos os números que não são quadrados perfeitos, a raiz quadrada deles é um número que não é racional. Não dá para escrevê-los na forma de fração. Daí a gente conclui que é racional todo número natural, todo número inteiro, todo número decimal, toda dízima periódica e toda fração. Esses números são racionais. Entretanto, aquelas raízes de números inteiros que não são quadrados perfeitos, ou seja, as raízes que não são exatas, elas são todas números não racionais. Mais tarde a gente vai conhecer esse novo conjunto que é chamado conjunto dos números irracionais. Mas vamos deixar isso lá para frente. Nós vimos que tem algumas divisões não tinham solução lá no conjunto Z, né? Aqui no Q, nós temos, por exemplo, a divisão 20 dividido por 8, ela era aproximadamente igual a 2, lá no conjunto Z. Nós vimos esse exemplo ainda há pouco. Mas se eu estiver trabalhando com o conjunto dos números racionais, o conjunto Q, 20 dividido por 8 dá 2,5, é um número entre 2 e 3. Da mesma forma, o 33 dividido por 6, o resultado é exatamente 5,5, ou 5,5. Da mesma forma, o 47 dividido por 9, ela é uma dízima periódica, né, a resposta. 5,2222, infinitas casas decimais. Da mesma forma, o 37 dividido por 8, ele vai ser exatamente 4,625. Então, olha só, o que não tinha solução, né, exata, lá no conjunto Z, eram algumas divisões, aqui no conjunto Q, elas têm solução, isso tem uma solução exata. Seguindo em frente. Módulo ou valor absoluto de um número racional. Essa definição, gente, não é mais estranha para nós já conhecemos o que é módulo, valor absoluto. A mesma coisa é aqui no conjunto dos racionais, que nós vimos lá no dos inteiros, e a mesma coisa aqui. O módulo ou valor absoluto de um número é o próprio número sem o sinal. Por exemplo, o módulo de mais 5 terços é 5 terços, e a gente representa assim, entre barrinhas, mais 5 terços. O módulo desse mais 5 terços é igual a 5 terços, sem sinal. Por quê? Porque módulo é a distância daquele número até o zero. E uma distância não tem sinal. Não existe distância positiva nem negativa, né? O módulo de menos 3,17 é o 3,17 sem sinal. Que a gente escreve desse jeito aqui, O valor absoluto ou o módulo de menos 2,63 é o 2,63 e representamos desse jeito aqui. Bem, quando esses números têm o mesmo valor numérico e sinais contrários, eles são chamados de números opostos ou números simétricos, como nós vimos também a mesma definição, a mesma ideia lá no conjunto Z, né? Então, o mais 2 terços e o menos 2 terços são números simétricos, ou números opostos. Assim como o mais 15 e o menos 15, menos 3,5 mais 3,5, menos 7,43 avos e o mais 7,43 avos. Nós temos aqui 4 duplas de números simétricos, ou números opostos. Aqui nós temos uma tarefa de aprendizagem que você vai resolver. Leia esse problema, é um problema até considerável. Você vai ler o problema, né? Vai observar o que ele apresenta e vai responder esses 4 itens aqui embaixo. Ele quer saber se você sabe identificar os tipos de números que estão abordados aí no problema. Então você vai identificar na letra A os 4, ou melhor, você vai identificar na letra A os números racionais inteiros, na letra B os racionais escritos na forma de fração, e assim na letra C e letra D. Tá? A segunda questão,
comparação de números. Existe uma que está correta e 3 que estão erradas. Você vai identificar a única comparação que está correta. Aqui na terceira questão, você vai escrever as 3 frações, né, os 3 números racionais, você vai escrever na forma de número decimal, recordando as aulas lá do 6º ano. Aqui estão as respostas, você vai conferir as respostas depois que resolver e vai dar uma atenção especial para os seus erros. Ok? Muito obrigado, gente, pela atenção. Não esqueça de dar like, tá? Se inscreva no canal. O próximo assunto, a próxima videoaula vai abordar a reta numérica dos racionais. E lembre-se, concentre-se em aprender, não em acreditar. Então, até breve e bons estudos para todos.